Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Análise Secreta, e hoje nós vamos falar do filme O Sono da Morte, de 2016, que é novo aí no catálogo da Netflix, e tem deixado muita gente com dúvidas sobre aquele final meio aberto. Mas antes de mais nada, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder mais nada do nosso conteúdo. Então o filme começa mostrando um garotinho que está dormindo tranquilamente no seu quarto, até que chega um homem aparentemente muito descontrolado e com uma arma na mão, deixando claro que ia matar o menino ali mesmo. Mas algo sobrenatural acontece e ele acaba não conseguindo. Depois dessa cena inicial, a gente conhece a Jess e o Mark, que são um casal e são um dos personagens principais desse filme. E eles estão lá tentando adotar uma criança. E a mulher que está ajudando eles com isso indica um molequinho chamado Code. E ela explica que a mãe desse menino morreu quando ele tinha 3 anos de idade e que ele já passou por outras 2 famílias, mas uma não deu certo e a outra abandonou o menino. Mas a mulher mesmo assim elogia ele um monte, então a cena corta, dando a entender que o casal vai adotar esse garotinho. Depois disso, eles vão para casa e começam a arrumar umas coisas por lá. Então eles tiram umas fotos e uns quadros de um outro menino da parede. Até então, o filme não especifica quem é esse menino ou o que ele é deles, mas pelas imagens já dá pra gente ter uma noção. E também pela expressão de tristeza do casal ao pegar naquelas fotos. Então no dia seguinte a gente acompanha a chegada do Code na casa. E caso você estivesse perguntando, sim, o Code é aquele mesmo menino que aparece lá na primeira cena do filme, onde tem aquele cara que tenta matar ele enquanto ele está dormindo. E mais pra frente vocês vão entender o porquê que esse cara fez isso. Então o garoto vai conhecendo a casa e o seu quarto, e os três estão se dando super bem. Até que um dia a Jess encontra uma caixa debaixo da cama do menino, cheia de estimulantes que servem para deixar ele acordado. Então anoitece e ela vai falar com o menino. E ela diz que ele pode dormir e que não precisa se preocupar com nada, mas ele volta dizendo que não gosta de dormir e que sempre quando ele dorme o homem-cancro aparece e devora pessoas. E ele também diz que esse tal homem-cancro devorou a mãe dele, e a Jessie acaba não botando muita fé, falando que ela também imaginava coisas do tipo quando tinha a idade dele, e que ele não precisa se preocupar porque ele está numa casa nova. E o menino fala que não importa onde ele esteja, o homem-cancro disse que sempre vai estar com ele. Depois disso, a Jess e o Mark estão lá na sala, e ela está falando para ele que se sente uma invasora por ter mexido nas coisas do menino. Mas essa conversa não dura muito, porque ela acaba pegando no sono. Mas após isso, começa a aparecer algumas borboletas por lá inexplicavelmente. Então o Mark acorda a Jess e os dois ficam ali, admirados com as borboletas. Até que um outro bicho estranho pica a Jessie, e a partir daí o filme fica com aspecto mais pesado, porque enquanto eles estão ali se perguntando de onde as borboletas estão vindo, a gente consegue ver algumas aparições, um tanto quanto capirotescas atrás deles. Mas tudo isso some, do mesmo jeito que aparece. Depois, mais tarde, quando eles já estão na cama, a Jessie levanta, e nessa cena, o filme reforça o gênero que ele realmente é. Então nós vemos alguns clichês, como porta batendo, sombra correndo, ela se assustando e assustando a gente. Mas vou te falar, por mais que isso seja um dos clichês que todo mundo já conhece, eu achei que eles estão funcionando muito bem aqui, pelo menos pra mim. Então, vocês lembram que lá no início eu tinha falado pra vocês que o casal tinha ido pra casa e tirado umas fotos de um outro menino da parede? Pois é, a Jess pediu pro Mark deixar um dos quadros. Então chega uma certa cena do filme que o Code tá olhando para aquela foto, que nem cachorro de rua olha pra gente quando a gente tá comendo alguma coisa, sabe? Então o Mark explica pra ele que o menino da foto é filho dele e da Jessie, e que agora esse garoto está no céu. Antes disso, até parece umas cenas da Jessie indo em grupos de pessoas que também já tiveram grandes perdas, mas achei que isso não tinha acrescentado muito no filme, então acabei não falando. Então, depois que o Code termina essa conversa com o Mark, ele vai dormir, e o Mark e a Jessie acabam pegando no sono, ali pela sala mesmo. E quando o Mark acorda para desligar a TV, ele vê que as borboletas voltaram, então ele acorda a Jessie para ela poder ver também. E quando a mina olha para o lado, ela enxerga o filho deles, e o moleque está realmente ali. Mas quando a Jessie está abraçando o menino, o Code acorda, e o filho dela desaparece, e os dois ficam sem entender nada. Mas logo depois o Code aparece por ali e pede desculpa. E aí sim que os dois ficam sem entender nada mesmo. Então eles vão se deitar, se perguntando se aquilo realmente aconteceu. Na manhã seguinte, eles estão na mesa do café e o menino segue pedindo desculpa. E a Jess e o Mark perguntam o porquê.
Ele fala que é por causa do sonho dele e que não é para eles ficarem com raiva. Então depois que a Jessie busca o guri na escola, ele vai jogar videogame com o Mark. Enquanto os dois estão lá se divertindo, a Jessie pergunta pro menino se ele não quer ver um vídeo do filho dela. Então ela mostra o vídeo e logo depois põe o menino para dormir. E a intenção dela é saber se o que ele falou na hora do café tem alguma coisa a ver com a noite passada, onde ela e o Mark viram seu filho. Então o menino dorme e mais uma vez o filhinho deles aparece. Enquanto os dois estão lá matando a saudade, uma figura demoníaca entra dentro do quarto do Code e fala algo do tipo: "Eu vou estar sempre com você." E o menino acorda, apavorado. E mais uma vez, quando ele acorda, o filho da Jessie e do Mark desaparece, deixando claro que tudo que ele sonha acontece na vida real. Depois disso, o filme corta e o menino tá lá na escola, fazendo os desenhos coisa mais linda. Aí a coleguinha dele pergunta quem é aquele que ele tá desenhando, e ele fala que é o Homem Cancro, e fazer isso ajuda a afastar ele, dando a entender que o bichão que entrou lá no quarto dele é esse tal de Homem Cancro. E detalhe, ele já tinha falado sobre isso com a Jessie, mas ela acabou não acreditando muito. Depois disso, durante a noite, a Jessie repõe todos os quadros do filhinho dela na parede, e até rola uma discussão entre ela e o Mark, porque a Jessie começa a pensar somente nela, dizendo que o menino só precisa dormir, e coisas do tipo. E ainda por cima não aceita quando o Mark fala que aquele não é o filho deles de verdade. E o que eu acho mais estranho nisso tudo é eles saberem dessa habilidade do menino e não procurar falar com ninguém. Agem como se isso fosse completamente normal. Parece até aqueles filmes onde tem animais falantes e as pessoas ficam super de boa. Mano, isso é bizarro. No dia seguinte, o garoto vai para a escola e acaba tendo uma desavença com outro menino. Depois disso, na hora do recreio, ele acaba pegando no sono, porque ele não dormiu nada na noite passada. E o menino que ele teve aquela desavença logo aparece por ali, provavelmente para aprontar uma com o Code. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, ele é devorado por aquela criatura, que o menino vive sonhando. Depois disso, ele vai embora da escola, e o filme logo corta para a noite. E é nessa parte em que nós temos uma das cenas mais assustadoras do filme, onde o menino é atacado por aquelas aparições, mesmo estando acordado. Até o filho daquela mulher aparece, porém todo bugado. Então ela escuta os gritos do Code e vai ajudar ele. E o coitadinho está desesperado e também cheio de arranhões nas pernas. Depois, logo pela manhã, o menino vai dar uns rolê com o Mark para comprar umas coisas pro quarto dele. Enquanto isso, a Jessie vai a um pediatra e consegue uma receita de tranquilizantes. E vocês já devem estar até imaginando o que ela vai fazer. Então ela prepara o lanche para eles, e sim, ela põe tranquilizante no lanche do menino. E ela faz isso sem o Mark saber. E eu até entendo o lado dela, mas pô, fazer isso com o garotinho já é sacanagem, né? E antes do menino ir dormir, a gente descobre junto com ele como que o filho do casal morreu. Então o Mark diz que o menino morreu afogado na banheira. E ele fala isso pro Code, porque o menino havia perguntado isso um pouco antes. Mas o bagulho fica doido mesmo é quando o menino pega no sono, aí do nada aparece o filho do casal ali na frente deles. E o moleque larga um catarrão bem na cara da mulher. Ou vômito, bom, aí eu já não sei. E o Mark já corre para acordar o menino, porque ele vê que vai dar ruim. E nesse meio tempo aparece aquele bicho feio também e começa a perseguir eles. E o Mark não consegue acordar o menino, porque ele tá dopado, porque aquela louca dopou ele. Então ele é obrigado a ir na briga corpo a corpo com o monstrengo. E infelizmente acaba sendo devorado. E a Jessie acaba desmaiando depois de ver o que ela viu. Quando ela acorda, a polícia já está na casa dela, porque o garoto acabou ligando porque ficou muito preocupado. Então a polícia leva o menino embora. Por qual motivo eu não sei. O cara fala que ela dopou o menino. E como ele descobriu isso nesse exato momento, eu também não sei. O que vocês têm que entender é que eles levam o guri embora. Então no dia seguinte, a Jessie vai até aquela mulher que indicou o menino Code para ela adotar. Mas a mulher não quer nem ver a fuça dela, por conta do rolo com a polícia. Então a Jessie pega na mão leve uns documentos a respeito do menino, e esses documentos levam ela até um hospício, aonde está aquele cara que tentou matar o Code, na primeira cena do filme. E ele fala que aquela coisa engoliu a mulher dele, e que ele ficou com tanta raiva que quase matou o menino. Mas para resumir, ele mais atrapalha que ajuda, e ainda diz que é para ela matar o menino, já que ele não conseguiu. Mas ela diz que não e que tem que haver algum outro jeito. Depois disso, ela encontra o hospital onde a mãe do menino morreu e também acha alguns pertences da mulher lá. Enquanto isso, o pessoal que está tomando conta do Code dá uma injeção de tranquilizantes nele, porque o menino estava se recusando a dormir.
E a Jessie, depois de muita persistência, acaba descobrindo onde o garoto está. E quando ela chega lá, ela começa a procurar a sala ou o quarto que ele está. E no meio dessa procura, ela passa por situações bem assustadoras, mas quando ela encontra ele, aquela coisa também acaba encontrando ela. E quando ela está prestes a ser atacada, ela mostra para a criatura uma borboleta feita de tecido, que era da mãe do menino. Uma criatura para bem na frente dela, com uma cara de tristeza. Então ela abraça a criatura, que acaba se transformando na imagem do Cold e desaparecendo. Então ela pega o menino e leva para casa. E é agora que vocês vão entender o que significa aquela criatura nos sonhos do Cold, ou melhor, nos pesadelos. Então, lembra aquela hora que eu disse que a Jessie foi no hospital e achou as coisas da mãe do menino? Pois é agora que a gente descobre que ela também achou um diário que pertencia à mãe do garoto. Então ela conta para ele que nesse diário diz que a mãe dele o amava muito, mas infelizmente ficou muito doente. E quando o menino lê o que a mãe dele tinha, ele lê Câncaro, mas na verdade está escrito câncer. E ela explica que o menino foi quem criou esse tal homem Câncaro, porque ele não entendia direito o que era o câncer na época. E aquela aparência medonha da criatura, na verdade era baseada na última vez em que ele viu a sua mãe. E como o tempo foi passando, ele foi se esquecendo dessas coisas. E aí surgiu o Homem-Cancro. E por isso ele falava que o Homem-Cancro devorou a mãe dele, quando na verdade foi o câncer. E aquela frase, eu sempre vou estar com você, foi a própria mãe do menino que disse para ele, na última vez em que ela viu o garoto. E depois que a Jessie esclarece tudo para o menino, ela pede perdão por ter usado ele para ver o filho dela. Depois disso, ela conta uma história para o menino dormir, que é a história deles, de tudo que aconteceu no filme, só que ela dá um final feliz para cada pessoa que se foi. E o menino pergunta se essas coisas podem realmente acontecer, e ela diz que isso só depende dele. Então ele consegue fazer uma borboleta aparecer na mão dele, mesmo estando acordado. E o filme acaba. Bom, sobre esse final, eu nem achei que foi tão aberto, e ó que eu ouvi falar bastante disso aí. O que eu entendi é que conforme o menino for melhorando as suas habilidades, ele pode sim, talvez trazer essas pessoas de volta. Pelo menos foi isso que eu entendi. Então, me diz aí nos comentários o que você achou desse filme, o que você achou dessa análise, e se gostou, deixe seu like no vídeo e também se inscreve no canal, pois eu trago vídeos todas as semanas de análises, curiosidades e tudo do mundo do cinema. Aí comenta o filme para eu analisar no próximo vídeo. E se quiser bater um papo comigo sobre filmes, é só ir lá no Insta do canal, que eu vou estar respondendo todo mundo. Tá aí na descrição. Então eu vou ficando por aqui, um grande abraço e tchau!